Muito bom dia para você que acompanha agora o portal Amazonas 1. Nós estamos no Ministério Público, onde a ALEAN, Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, e o Ministério Público debatem sobre o aumento dos combustíveis e providências a serem tomadas. Reunião não é bem uma audiência, muito mais uma reunião para que vários temas possam ser devidamente esclarecidos, né? E dessa forma a gente também se coloca à disposição enquanto agentes públicos para qualquer questionamento por parte dos senhores, né? O Ministério Público é uma casa também de cidadania e nesse momento pretende mais uma vez estabelecer esse diálogo com vocês que estão passando por essas dificuldades todas, enfim, para que caminhos possam ser encontrados e até mesmo para que as informações possam ser muito bem colocadas, né? Às vezes há toda uma dificuldade em relação a essas informações, a imprensa veicula, todo mundo quer noticiar porque é um tema que é presente hoje, praticamente uma pauta diária, né, na vida do cidadão. E isso também nos preocupa, porque os órgãos estão trabalhando, tanto o Ministério Público quanto a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia, o PROCON Manaus, o PROCON Estadual, a própria ANP, que é parceira do Ministério Público, aqui representada pelo fiscal do senhor Leônidas. Enfim, então todos esses órgãos estão imbuídos e esses agentes estão imbuídos da melhor intenção. Nós sabemos que hoje o mercado de combustível é um mercado forte, vem atuando dessa maneira já há muitos anos aqui em Manaus e há toda uma dificuldade em se realizar qualquer tipo de atuação em razão, principalmente da falta de transparência, né? Então é isso que nós estamos buscando nesse momento, coletar todas as informações. O Ministério Público já vem atuando desde 2018, tá? Foram instaurados 44 inquéritos civis. Esses inquéritos eles têm uma natureza civil, de reparação de dano, mas concomitante a isso nós já vamos também tentar de alguma maneira atuar no aspecto criminal, mas há uma dificuldade nessa atuação criminal, porque quando você fala em crime, você precisa de uma materialidade de indícios, você precisa de investigação, enfim, de todos os instrumentos que a legislação permite, para que essa investigação possa ser levada a contento. Então, não há como se fazer uma investigação sem você estar muito bem respaldado e sabendo o objeto dessa investigação, o que se pretende realmente buscar, né? Então, os órgãos estão atuando, não há por parte de nós qualquer tipo de movimento em deixar que isso seja um tema que fique ao lado, né? Pelo contrário, por ser uma pauta diária, e isso muito nos preocupa, porque há uma cobrança, sim, e isso é correto que haja essa cobrança, porque uma vez que esse setor é um setor sensível, né, e claro que os senhores que precisam, né, se utilizar desse bem, que é um bem de consumo, né, no seu dia a dia, sofrem diretamente esses reflexos, não só os senhores, mas como toda a coletividade, porque quando há uma inconformidade ou uma variação não justificada na elevação de preços, né, todo o mercado sofre, toda a sociedade sofre, uma vez que todos nós, direto ou indiretamente, dependemos da utilização desse bem de consumo que é o combustível, né? Essa reunião ela foi provocada pelo deputado Álvaro Campelo, que esteve aqui conosco e nos passou a sua preocupação, né, em relação a esse tema, e as cobranças também que ele vem sofrendo em relação a isso, porque ele, como político, né, e representante também do povo, diretamente ele tem que prestar contas, né? Então essa prestação de contas, ela se torna, quando há um problema dessa gravidade, claro que a população vai em cima e realmente cobra, e é esse o papel, né? E nós aqui de forma alguma queremos nos eximir dessa responsabilidade, pelo contrário, o que estiver ao nosso alcance, nós iremos buscar todos os meios legais, né, tanto de natureza judicial quanto extrajudicial, todas as medidas que forem pertinentes para que a gente possa se encontrar uma solução e para que possa haver essa devida adequação do mercado às expectativas, né, dos consumidores, né? Eu vou passar a palavra ao deputado, ele vai
traçar mais ou menos o que seria, né, qual é a nossa temática maior, a nossa preocupação maior e as medidas que já foram adotadas para que os senhores possam ter essa oportunidade de fazer os devidos questionamentos. Doutora Sheila, muito bom dia a todos os presentes. Eu quero inicialmente me dirigir a todos os motoristas de aplicativos, justificar essa pequena falha que houve, porque na verdade eu havia pedido à minha assessoria era que os ofícios fossem entregues para o convite da participação desta reunião, desta audiência, e que para os motoristas de aplicativos, como são muitos, iria ser pelo grupo. Só que a assessoria entendeu que os ofícios seriam entregues para todos. E aí depois, como eu sempre gosto de ser muito transparente, eu tenho aqui uma série de ofícios que foram entregues para representantes de vocês, que foram entregues, que foram assinados, mas não ia dar tempo realmente para entregar para todos. Então ontem, na última hora, quando eu fiquei sabendo disso, eu digo então, avisem, como eu havia pedido, avisem por WhatsApp, porque realmente não vai dar tempo de avisar para todos. Mas enfim, eu quero aqui, doutora Sheila, alguns já ouviram essa minha explanação e eu não vou ser extenso nem cansativo, mas é o momento que eu tenho também com a presença aqui dos amigos da imprensa que estão aqui, porque muitas vezes cobram do político, né? O que é que vocês fazem? Vocês não fazem nada, estão de braços cruzados, estão calados, a população sofrendo. E eu preciso, mais uma vez, fazer o retrospecto de todo o trabalho que eu tenho realizado ao longo desses anos, enquanto vereador e enquanto deputado estadual, nessa luta. Eu estava vendo ontem, na verdade, eu comecei isso em 2014. Fui buscar lá no Google com uma audiência pública tratando justamente do preço dos combustíveis. E naquela época a grita era geral porque custava R$ 3,18. E a população já estava reclamando que custava R$ 3,18. Em 2016, juntamente com a Ordem dos Advogados do Brasil e a Defensoria Pública, eu entrei com um pedido de investigação do cartel de combustíveis no Ministério Público Federal. No mesmo ano de 2016, nós realizamos fiscalizações nos postos de combustíveis que estavam também com preços abusivos, indo até os pontões, né, são aqueles postos de gasolina que funcionam nos rios. Em 2018, nós apresentamos um pedido, eu falo OAB, porque também, como advogado, eu faço parte da Ordem dos Advogados, faço parte da Comissão de Defesa da Ordem dos Advogados do Brasil. Em 2018, nós apresentamos um pedido de investigação de formação de cartel na Polícia Federal nessa questão. Em 2019, nós tivemos o pedido de uma ação civil pública que pedia que houvesse o repasse do desconto que a Petrobras deveria dar aos consumidores, o que acontece hoje, né? Essa ACP foi proposta e até hoje também nós não tivemos nenhum retorno a respeito disso, né? A Comissão Parlamentar de Inquérito, né, que muitos falam, foi engavetada, foi enterrada, né, não deu em nada, né? Ela conclui a colusão entre postos de combustíveis. Colusão, o que é? A grosso modo, é um acerto feito para prejudicar terceiros. É um conluio para prejudicar alguém, né? E se é um conluio entre postos de gasolinas para prejudicar alguém, é cartel, né? Então, ainda hoje eu leio uma nota falando novamente de CPI, e eu quero aqui colocar a conclusão da CPI foi essa. A CPI encontra-se nas mãos do Ministério Público do Estado. A CPI encontra-se nas mãos da Polícia Federal do Estado do Amazonas, com todas as informações que foram feitas, com todas as informações que foram realizadas, né? Queríamos nós, doutora Sheila,
ter o poder para chegar e para determinar a prisão, para lacrar posto, para dizer 4,97 nós não aceitamos, baixa para 3. Mas nem mesmo o presidente Jair Bolsonaro tem esse poder. Inclusive, hoje, eu recebi um print do presidente da República colocando no Instagram dele que já foram determinadas 3 reduções e até agora nada foi feito. Então, imaginem, um presidente da República que praticamente diz assim, ó, eu estou com as mãos atadas com relação a essa questão de preço de combustíveis. O que é que ele relata, e que isso foi defendido por mim no ano passado, inclusive esqueci de citar aqui, em 2019, bom dia, Rodrigo. Tudo bem? Sente aqui, por favor. Em 2019, ano passado, eu fiz uma proposta ao governo do estado do Amazonas que houvesse a redução progressiva do ICMS, que é o Imposto de Circulação de Bens e Mercadorias e Serviços, Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, que houvesse uma progressão de 2% ao ano até nós chegarmos ao patamar de 17%. Isso, a meu ver, embora não seja nenhum especialista em economia, mas eu creio que se você reduz o preço de um combustível, de um produto essencial, automaticamente você faz com que essas pessoas consumam mais e isso não teria impacto nenhum no orçamento. E, inclusive, o presidente Bolsonaro, nessa postagem que ele faz hoje, vocês podem procurar no Instagram dele, ele fala que a medida que ele pensa em tomar é justamente o pedido de redução de ICMS. Mas ele mesmo já falou, doutor Rodrigo, que um dos cânceres disso tudo que está acontecendo é o monopólio da Petrobras. Hoje, como é que nós podemos ter um preço mais acessível se não há concorrência? Se todos nós estamos nas mãos da Petrobras, nós não podemos escolher um outro produto porque está na mão dele. E a questão dos distribuidores de combustível também é outro grande problema que encarece muito. Uma coisa que eu não consigo compreender, por exemplo, é como é que a Coca-Cola, que é uma empresa multinacional, o caminhão da Coca-Cola hoje, nesse momento, ele está lá no Jorge Teixeira, ele está lá no Valparaíso, ele está lá no Puraquequara, fazendo a entrega do produto numa taberninha. E por quê que a gasolina ela não pode ser entregue diretamente para um posto de gasolina sem um atravessador, reduzindo o preço dos combustíveis? Então, nesse primeiro momento, eu gostaria de fazer apenas de todo o trabalho que vem sendo desenvolvido para o combate da abusividade de preço, para o combate da cartelização desde 2014, e depois eu gostaria de voltar ao tema, porque eu tenho uma proposta que eu gostaria de compartilhar com os órgãos de defesa do consumidor, que eu gostaria de compartilhar com as associações, e se essa proposta for uma proposta aceitável, exequível, factível, que nós possamos colocá-la em prática, porque eu acho que é uma das opções que nos restam neste exato momento, já que esse é um problema que não é um problema aqui do Amazonas, nós não somos uma ilha que está com esse problema, o Brasil inteiro está nessa grita geral, e eu acho que nós podemos contribuir de alguma forma contra a proposta que eu vou apresentar daqui a pouco. Tá, obrigado. Eu vou só passar a palavra para o Leônidas. Nossa, você fica à vontade. Fala direto. Bom dia. Eu sou representante da Agência Nacional de Petróleo aqui da Regional Norte. E juntamente com os PROCON e Instituto de Defesa, a gente procura contribuir e compartilhar com as informações que a gente dispõe
de maneira que possamos ver informações e construir uma solução para o problema apresentado. De fato, nesse ano de 2020, já foi divulgada aí pela Petrobras uma série de redução do preço da gasolina A. Vou falar especificamente da gasolina A. No mês de dezembro, o preço da gasolina A, que é aquele da refinaria sem os impostos, estava R$ 1,82. Depois houve uma redução de 3% e ela basicamente foi a R$ 1,76. Isso no dia 14 de janeiro. Foi quando praticamente houve aquela mudança de preço aqui na bomba. Posteriormente, houve mais uma queda de 1,5% e foi para 1,73. E posteriormente, mais uma queda, agora dia 31, e na refinaria agora chegou a 1,68. Então, ao longo de janeiro, o preço da gasolina A vem sofrendo esses sucessivos ajustes de preço para menor. Por outro lado, na composição do preço da gasolina, também entra o ICMS. O que compõe o preço final da gasolina, que são os atos CONTEP, que justamente é o preço médio que é vendido ao consumidor, só que esse preço ele é sempre estipulado ou calculado na quinzena anterior. Digamos, então, para a primeira quinzena de janeiro, de 1 até 15 de janeiro, o ICMS, a pauta, estava sendo calculado em cima de R$ 4,35, que era o preço médio do Estado. A partir do dia 16, como houve uma variação aí para baixo, esse preço do ICMS era calculado, ele caiu para R$ 4,11. Só comparando aqui, houve então duas diminuições do preço do combustível. Houve uma diminuição de 3% divulgado pela Petrobras. Isso dava em torno de, no preço da bomba, em torno de 4 centavos. 4 centavos. E houve também uma diminuição no preço dessa pauta, que na bomba daria em torno de 7 centavos, aproximadamente. Bom, esses preços acumulados, claro que esse tipo de estimativa é uma estimativa bem direta, daria em torno de 11 centavos. Se essa queda no preço ela viesse em escala na cadeia, porque esse preço ele chega na distribuidora, da distribuidora que tem que chegar no posto de combustível. E do posto de combustível, evidentemente, tem que passar para o consumidor. Ou melhor, teria, né? Pelo menos teoricamente. As investigações nossas, o nosso levantamento, a princípio demonstrou que na distribuidora nem todas demonstraram essa queda de 11 centavos. Na primeira, na segunda quinzena. Tá? E, embora tenha havido uma queda não assim proporcional, só que no último elo houve a gente percebeu e acompanhou, tem demonstrações de uma elevação bastante considerável. Tá? Nós temos margens aí de 25% a 30% no preço final. Então, o preço final em uma nota fiscal, às vezes que sai a R$ 3,70 ou 65 centavos, e está na bomba R$ 4,80, R$ 4,79. Nós, em parceria, nós estamos investigando, buscando essas justificativas.
mas nós, a ANP, mas com o Ministério Público e os PROCONs estão montando, na verdade, o Ministério Público, a gente só informa das contribuições do Ministério Público, então pode ter mais elementos para levar o inquérito para frente. Okay? Então, hoje, o preço da pauta, que começou dia 1, estava em R$ 4,11 e agora passou para R$ 4,13. Houve 2 centavos, mas que na bomba não chega a dar 1 centavo essa elevação. Enquanto que na gasolina A houve uma queda de mais... deixa eu ver aqui. Caiu de 1,73 para 1,68, caiu mais 5 centavos. Isso na gasolina A. Isso na bomba dá uns 3 centavos. Comparativamente, ainda haveria uma queda líquida de uns 2 centavos na bomba. Isso a gente não tem acompanhado e é isso que a gente tem investigado, senhores. Passo a palavra ao Rodrigo. Por favor, Procon Manaus. Bom dia a todos. Quero cumprimentar os membros aqui da mesa, do deputado Álvaro Campeiro. Já falamos bastante, como disseram a presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, mas continuando também, sendo mandado agora para o deputado. Doutora Sheila Andrade, promotora de Justiça do Ministério Público, a Promotoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o companheiro Leônidas também, um parceiro de ação, de atuação dos PROCONs, principalmente nessa pauta tão sensível e tão problemática, que é a pauta dos combustíveis, mais especificamente a da gasolina, mas de todos os outros combustíveis também. O deputado Wilker Barreto, deputado estadual, representando também aqui a Assembleia Legislativa, que é fundamental para que a gente tenha algum tipo de melhoria nesse problema tão sério que é a gasolina hoje. Como os que me antecederam já falaram, é um problema que não é da cidade de Manaus. Muitas pessoas que moram aqui, talvez por não ter algum contato com outros estados, eu penso dessa forma, pode achar que é um problema daqui, mas nos outros estados está às mil maravilhas e não é uma realidade. Eu entro quase semanalmente no site da ANP e o próprio site da ANP ele informa os preços médios dos estados. Então está variando bastante o preço aqui em Manaus, nessa média de 4,79, tem estados um pouco mais... Para você que está acompanhando agora o portal Amazonas 1, nós estamos aqui no Ministério Público, onde está sendo debatido o aumento de combustíveis e as providências a serem tomadas, juntamente com representantes deputados da ALEAM, da Assembleia Legislativa do Amazonas. Nós voltamos agora na coletiva de imprensa, onde a ALEAM e o Ministério Público debatem o aumento dos combustíveis e as providências a serem tomadas. Estados com o valor acima de R$ 5,00 e outros variando de R$ 4,50 para cima. Pouquíssimos a menos que isso, mas no mínimo de R$ 4,35 ou R$ 4,45, não menos que isso. Não é? Então, uma variação bem pequena de R$ 4,30, R$ 4,40 até R$ 5,00, R$ 5,15, como em alguns estados do país. E o deputado Álvaro falou que o próprio presidente da República ontem se pronunciou sobre o tema de como esses repasses, essas reduções praticadas pela Petrobras, elas não chegam ao consumidor. Então, ao consumidor final, obviamente. Eu vejo basicamente entre uma lista de pelo menos uns 15 itens, 3 que são os principais que encarecem a gasolina, é um problema, e são problemas bem típicos daqui da cidade de Manaus, do estado do Amazonas, que existem também esse mesmo problema em outros estados, mas não são em todos. Aí já explico. Eu listei cerca de 15 itens que encarecem a gasolina, basicamente. Mas esses 3 eu vejo como os principais. E um diz respeito mais especificamente aqui à cidade de Manaus. Bom,
O primeiro é, como já foi falado anteriormente pelo deputado e pelo companheiro Leônidas da ANP, a questão do ICMS, a cobrança do ICMS, a forma de cobrança, não só o percentual, mas a própria forma de cobrança, que é o chamado substitutivo tributário, que ele cobra, faz um preço médio ponderado final, que é o PMPF, da Cefaz, é a Cefaz que estabelece isso através do ato COTEP, e é cobrado de todos os postos o ICMS relativo àquele preço que é estabelecido no ato COTEP. Ou seja, se fechar o preço em 4,13, por exemplo, como o Leônidas falou, vai ser cobrado, mesmo se o posto vender a R$1, ele vai ser cobrado no ICMS de 4,13. Não é cobrado abastecimento por abastecimento, item por item, digamos assim. Não é cobrado cada vez que o consumidor vai abastecer, ele é cobrado anteriormente, no momento em que os postos compram. Não é no momento da venda. Por isso que justamente a questão de pedir ou não a nota fiscal, ela não causa uma sonegação, porque eles já pagam o imposto anteriormente. Nós, como PROCON, orientamos sim que todo mundo peça sua nota fiscal, porque é um direito básico do consumidor e é uma forma de você se respaldar se houver algum problema depois no seu carro. Mas não há uma sonegação se você não pedir a nota fiscal. Temos aqui, por exemplo, motoristas de aplicativos, já conversei com muitos deles, muitas vezes, para a gente tentar desvendar essas questões aí e explicar um pouquinho mais do ponto de vista técnico. Então, falei sobre o ICMS da gasolina. Os outros dois eu vejo como ingredientes aqui da cidade de Manaus, que existem em alguns estados, mas aqui atua de uma forma muito sincronizada e organizada. Um é o poder que as distribuidoras exercem e elas muitas vezes são responsáveis por esse, muitas vezes não, na maioria das vezes, mas não sempre, por esse não repasse no preço final da gasolina. E, repito, o Dr. Leônidas explicou muito bem, o presidente, a Petrobras anuncia a redução e a distribuidora não pratica a redução no momento em que eles vendem aos postos. Isso a gente já viu inúmeras e inúmeras vezes pelas notas fiscais. É só você olhar a nota fiscal que o posto compra, isso a gente tem o poder de requisitar enquanto PROCON, e a gente vê que não teve a redução. E já teve casos também que a distribuidora de fato reduziu e aí o posto que não reduziu, não repassou essa redução. Nós já vimos tantas e tantas vezes também por meio de notas fiscais. O consumidor, o cidadão que vai abastecer ou que passa na frente do posto de gasolina, de combustíveis, na verdade, ele olhando, obviamente que ele vai naturalmente ali ficar com raiva do posto, ele vai ficar furioso, revoltado, e é um direito justo, inclusive, de ficar revoltado. Ele não sabe ali, vendo por aquela placa, quem que é de fato o responsável por essa redução não chegar. Porque se a distribuidora não reduz, o posto não tem como reduzir. Só que ele não sabe a quanto o posto está comprando, ele não sabe se teve redução da distribuidora para o posto, se não teve. Ele olha só aquela placa, ele vê e fica revoltado naturalmente, como todos nós. Mas eu digo que pelas nosso trabalho do dia a dia do PROCON, que vem desde 2018, que iniciou desde uma representação à Polícia Federal, ao Ministério Público, que gerou o inquérito civil, que a doutora Sheila está tramitando, está comandando, um inquérito civil aqui no Ministério Público do Estado, para a própria ANP, que gerou um relatório bem extenso também da ANP, para o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e para o próprio MPF também. Nessas nossas investigações do dia a dia, no trabalho de fiscalização, a gente viu tantas vezes que as distribuidoras não reduziram. Inclusive agora, neste episódio, dessa redução da Petrobras lá na refinaria, a gente viu que a Petrobras reduziu e as distribuidoras aumentaram para os postos. Eu vejo todas as notas fiscais. Ou seja, a Petrobras reduziu 30, 40 centavos e, ao mesmo tempo, elas aumentaram. E aí começa aqueles gatilhos que a gente vê. Quando a gente vê uma bandeira de um posto, aquele posto é obrigado, por contrato,
Ele não tem aquela bandeira aleatória, não. Ele é obrigado, por contrato, a comprar somente daquela distribuidora. E ela diz o preço que ela quer. Se ele não quiser comprar dela, ele simplesmente não vai vender combustível, porque ele assinou um contrato de exclusividade de 10, 15, 20 anos. Esse é um dos motivos que a distribuidora custeia a construção do posto, muitas vezes. Faz um negócio ali que justifica ele ter aderido voluntariamente àquela bandeira. Uma bandeira BR, por exemplo, não pode comprar da Equador, da Atem, da Shell, só pode comprar da BR distribuidora. Então eles botam o preço que eles querem, as distribuidoras, muitas vezes não repassam, muitas vezes aumentam e aí os postos não têm como repassar. Isso é um dos casos. Então, a eliminação, aí vai de uma questão da legislação federal, mas a eliminação da distribuidora, ela é fundamental, ela é crucial para a gente ter uma redução no preço final da gasolina, dos combustíveis. Porque já foi falado, dito muitas vezes, eu já li, reli várias literaturas sobre o tema, eu já procurei saber uma função dela, que não fosse só armazenar e literalmente distribuir. Muitas vezes ela nem distribui, porque eles fretam caminhões-tanques e buscam lá na distribuidora, ela sequer distribui, ela só armazena. Então, acabar de uma vez por todas com a exigência das distribuidoras é fundamental para a gente ter aí uma redução de 1,10, 1,20 centavos, de 90 centavos até 1,20. Esse é um fator. E o outro específico da cidade de Manaus é o poder, isso eu falo também pelas nossas investigações do PROCON Manaus, pela nossa fiscalização, pelos relatórios que a gente tem por inúmeras e inúmeras defesas que os postos já apresentaram, inclusive de escritórios de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e outros estados, escritórios jurídicos, é que algumas pessoas que possuem redes de postos, eles controlam, digamos assim, o preço. Eles controlam, eles têm um poder sobre o preço. Eu vou tentar explicar para vocês. Vamos supor que um posto, isso aí eu vi relatos de muitos proprietários de postos que quiseram falar comigo. E eu atendi, não tem problema nenhum, não estou fazendo nada ilegal nem imoral. Ouvi, pedi para ele apresentar a defesa, mas de forma totalmente imparcial. Só que eu também poderia ouvir. Eles já explicaram tantas vezes que se ele colocar um preço, hoje está R$ 4,79 a gasolina, e ele tem 1 ou 2 postos, por exemplo. Aí ele, não, eu vou ganhar dinheiro, vou vender, ganhar na quantidade. Aí ele bota aqui 4,39. Aí faz uma promoção, divulga para atrair consumidor. O que eles começam a fazer as redes, que tem muito mais estrutura do que quem tem 1 ou 2 postos? Elas botam a 4,29. Em todo o entorno dele, daquele posto. Só que eles aguentam, porque eles têm estrutura para aguentar. Ele não aguenta. Por isso tem tanto proprietário de posto pequeno, ou redes pequenas de 1, 2 postos, ou até um que está vendendo ou arrendando o posto. Porque eles não conseguem competir com essa concorrência predatória. Isso se chama dumping. É o chamado dumping. Então, quando que normalmente são as redes, antes vocês vão de lembrar que eles aumentavam basicamente na mesma noite, todos. A gente dormia, os manauaras dormiam e eles aumentavam o preço. Quando a gente acordava e ia para a rua, já estava tudo mais alto. Agora eles estão oscilando, dá um intervalo de 1 semana, 2 semanas, que eu vejo como uma forma de tentar, porque só tentam mesmo, mascarar a fiscalização. Mas o objetivo é o mesmo, chegar lá o preço igual em todos os postos. Então, a gente vê que alguns puxam, nunca é 1 ou 2 postos. Aquele pequeno, nunca é aquele pequeno, sempre são as grandes redes. Aqueles que, inclusive, estão fazendo um trabalho tão ousado de estratégia comercial e predatório que, se tem um posto aqui no caminho deles, eles abrem um na frente, na direção da via, no sentido da via, para a pessoa. Muita gente abastece no caminho, né, no primeiro que tiver, e eles fazem esse trabalho de abrir um posto antes daquele que está vendendo bem, que tem uma boa localização. Por isso que a gente vê na cidade de Manaus também tantos postos sendo abertos. Se você for olhar bem, ele é sempre antes de um outro.
E aí eles fazem essa concorrência predatória mesmo. Então, quem manda hoje na cidade de Manaus, na questão da gasolina, é uma organização formada, a meu ver, em conluio das distribuidoras com as redes dos grandes postos. Inclusive, a rede dos grandes postos foram aquelas mesmas pessoas, não posso dizer o nome de todas, mas as mesmas pessoas, basicamente, o esqueleto, a espinha dorsal, daquelas pessoas que foram presas em 2002 e respondem a processos na Operação Carvão da Polícia Federal e respondem a uma ação judicial na Justiça Federal, uma ação criminal, já foram condenados em primeira instância pelo juiz Ayrton Ferreira, já foram condenados no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que é o nosso tribunal aqui, o TRF1, e também já foram condenados no STJ e estão em grau recursal. Eu não vejo como essa rede de postos, digamos assim, que possui controle sobre a maioria dos postos da cidade, ou o controle de uma quantidade suficiente para eles comandarem toda a questão do preço, o sistema dos preços, eu não vejo a possibilidade de eles atuarem dessa forma, senão com as próprias distribuidoras. Porque nós já ouvimos relatos, inclusive, de proprietário de posto que ousou, de alguma forma, em baixar o preço, e ele começou a baixar o preço para ver se conseguia ganhar mais clientes, fazer aquela política sadia, e aí, concomitantemente, a distribuidora misteriosamente começou a aumentar o valor para ele. E aí volta aquela questão da exclusividade, da bandeira. Ele não pode comprar de outro. Ou seja, ele estava tentando vender mais barato e a distribuidora começou, do dia para a noite, cobrar mais caro daquele posto. Então, é um problema da questão do ICMS, o governo do Estado, e aí cabe à Assembleia, vai ter que fazer uma revisão sobre isso, sobre o substitutivo tributário, sobre o ato COTEP, sobre a questão do preço médio ponderado final, e aí entra, inclusive, na questão que o presidente da República falou ontem, e aí a gente vai ter que ver como é que faz aí eu vejo não outra alternativa, senão os órgãos criminais mesmo, eles têm que pedir as notas. Por exemplo, a doutora Sheila, que é promotora de justiça da Promotoria de Proteção e Defesa do Consumidor. Só que, a meu ver, e eu já disse isso tantas vezes, a espinha dorsal do problema é criminal. É uma ação organizada para lesar o consumidor. E quando eu falo em ação organizada e orquestrada, nem precisa ter aquela cena que nós imaginamos de uma reunião num restaurante escondido, numa sauna, qualquer coisa assim. Nem precisa, só as redes mudarem o preço, alterarem os preços, e os pequenos não vão conseguir aguentar. E aí eles vendem posto, eles arrendam posto a alguém, porque eles não aguentam essa concorrência predatória. Então, nesse meio, entre 282 postos da cidade de Manaus, tem o joio e tem o trigo. Tem as pessoas que entram ali no mercado querendo, gostei, acho que dá certo, vai dar certo, tem um ponto bom aqui, num terreno bom. Vou lá na distribuidora muito bondosa, né? Oferece, não, eu pago a construção, consigo as licenças para você, ele já tem todo o know-how, eu construo seu posto, eu dou a Select, eu dou todo 50 mil litros de combustíveis e você fecha comigo. Aí depois ele está amarrado. Então a gente tem que ter uma forma de quebrar o poder das distribuidoras e, na questão criminal, a rede de postos que comandam na cidade de Manaus, ela precisa ser desmantelada. Através da continuação da ação, que já tem 18 anos, só para vocês verem o quanto o problema é sério e quanto envolve de poder mesmo. A ação criminal tem 18 anos tramitando na Justiça Federal e precisa dar continuidade pelos órgãos criminais. Não seria nem o caso da promotoria do consumidor, porque não é a competência legal dela, é criminal. A questão é basicamente criminal. E aí, com notas fiscais, muitas notas fiscais, com busca e apreensão, com depoimentos de gerentes, com depoimentos desses proprietários de alguns postos que se dispuserem a falar, não sei quantos vão se dispor a falar, confrontando opiniões,
fazendo uma base de comparação nisso que eu tenho dito mesmo, nas próprias notas fiscais, vendo como as distribuidoras aumentam para uns, não aumentam para outros, pressionam aqueles a praticarem o preço que elas querem. E aí talvez a gente chegue a o que a gente realmente pretende, porque o problema da gasolina, dessa forma que existe aqui em Manaus, que é o alinhamento de preços, só foi resolvido em outros estados, única e exclusivamente quando os órgãos criminais, Polícia Federal e Ministério Público Federal, muitas vezes, eles conseguiram fazer operações como em Brasília, que eles prenderam donos de redes de postos, no Maranhão também, Curitiba, né? Curitiba. Só assim, se você olhar, é fato. E o próprio CAD e a ANP têm todas essas pesquisas. Depois que houve a operação da Polícia Federal nesses estados, e alguns estados também, Polícia Civil, o preço começou a flutuar. Porque não existe, muita gente pergunta para a gente, aí eu já concluo, qual é o preço ideal? Não tem, para mim o preço ideal seria 1 centavo, 2 centavos. Não teria um preço ideal, digamos assim. O que teria que ter é concorrência livre e de fato, não é, deputado? De direito, ela existe, cada um pode praticar o preço que quiser, mas de fato ela não acontece. A própria concorrência livre, em que existisse a possibilidade de alguém diminuir e depois poder praticar aquele preço, geraria naturalmente a queda do preço de 20, 30, 40 centavos, que todo mundo ganharia, porque o consumidor iria buscar aquele preço, aquele posto mais em conta. Então, pessoal, preliminarmente essa questão, eu não vejo como a gente tem um sucesso. Nós estamos fazendo a nossa parte enquanto PROCON. Nós, até para responder uma dúvida da imprensa, nós autuamos o posto, ele tem um prazo de defesa de 10 dias úteis, depois nós julgamos esses processos e, após a gente julgar, a Procuradoria do município, Procuradoria-Geral do município, ajuiza uma ação de cobrança na dívida ativa. E aí eles vão recorrendo na justiça, eles vão ganhando tempo, porque é isso que eles querem fazer, ganhar todo mundo no cansaço. Então, aos deputados, aos nossos amigos deputados, tentar fazer de alguma forma com que o governo trate essa questão do ICMS. Se ele quer ajudar a população, aí ele ajuda de uma vez só todos os manauaras, todos os amazonenses, direto ou indiretamente, se rever essa questão tributária, do substitutivo tributário. A alíquota foi sua proposta. A alíquota ajuda muito. A gente está em 25% do ICMS sobre o preço final. 25% se é R$ 4,79, o governo do estado está arrecadando e poucos reais sem fazer nada. A Petrobras tem a produção e tem o refino, não é? Tem os impostos federais, mas o governo está arrecadando sem produzir nada. É só um imposto específico sobre a gasolina, fora todos os outros que existem, porque existem outros impostos também, o ICMS sobre a gasolina. E aí a gente tem que quebrar a espinha dorsal do problema, da organização, que, a meu ver, é criminosa, a espinha dorsal do problema, e o poder das distribuidoras. Sem isso, a gente vai ficar chovendo no molhado. A gente está aqui, inclusive, a proposta do deputado. Eu estou só repassando aí ao Rodrigo, e já repassei também aos amigos, né? No dia 20 de fevereiro de 2019, ano passado, eu fiz essa proposta ao governo do estado, né, da viabilidade de um estudo financeiro que possa fazer a redução progressiva do ICMS. Ela não precisa ser, né, de uma hora para outra, abrupta, para causar danos ao próprio orçamento do estado, mas ela pode ser progressiva e isso ser repassado ao consumidor. Vou repassar aqui a doutora Sheila, vou repassar ao amigo da ANP, vou repassar também ao companheiro Wilker. O senhor tem, né? O senhor tem essa proposta de redução. No caso, essa redução progressiva, ela não teria o modo dela se tornar um ICMS fixo? Um valor seja, fixo. Um valor fixo. Porque o que acontece? Hoje, se tiver porcentagem em cima, então conforme aumentar, o governo também ganha com isso. Isso aí faria o quê? Faria com que o governo em si também não se interessasse tanto em baixar. Deixa eu dizer uma coisa. A maior arrecadação, é fato, do governo estadual vem da gasolina. Vem dos...
dos combustíveis, a maior arrecadação. Se botar todas as receitas, é combustível. Estou certo ou errado? Então, de fato, interessa. Eu não estou falando do governador, A, B, C ou D, não estou falando contra, não estou falando a favor, estou falando de um dado técnico. A maior arrecadação é gasolina, é combustível. Então, de fato, quando aumenta na bomba, aumenta a arrecadação. Nós já ingressamos com 2 ações judiciais pedindo a redução. Uma na Justiça Estadual e outra na Justiça Federal. Todas foram negadas por um juiz e por 2 desembargadores. Então, nós estamos tentando de todas as formas conseguir a redução, mas na própria Justiça Federal foi negado liminarmente também. Rodrigo Sultano, é prerrogativa da Assembleia. Existe já decisões, porque hoje tem uma corrente que diz que para mexer com tributos, somente o governo enviando mensagem para a Assembleia. Mas também tem uma outra corrente, com súmulas que diz, que ela sustenta, que as casas legislativas, tanto câmaras como a Assembleia Legislativa, podem legislar sobre a matéria tributária. Só mudar a forma de cobrança não desonera o combustível, como o Rodrigo falou. E não é desse governo, não. A maior fonte de receita hoje de CMS dos governos é através do combustível. O que eu sustento aos órgãos de controle é que nós precisamos ter medidas de curtíssimo prazo, e aí a questão da lei do presidente, que desonera, porque na medida que há uma desoneração através de lei, é o contribuinte que está subsidiando. O tomador do serviço não tem o direito de absorver esse lucro, porque se a sociedade abrir mão de 2, 3%, ela precisa ser beneficiada com esse recurso. O que me preocupa é que quando as organizações se organizam, como nós temos hoje no combustível, nós temos hoje na energia elétrica, nós temos hoje nas farmácias, 2 ou 3 redes dominam Manaus toda, Manaus toda. Certo? O cidadão fica refém. O problema é que o combustível e a energia é o topo da cadeia de consumo. Toda a cadeia de vida da gente está em cima de 2 insumos principais, combustível e energia. A pergunta que fica ao Ministério Público, a nível de materialidade, eu estava conversando aqui com o professor da UNP. É claro, a gente só não consegue ter materialidade. Quando distribuidora entra para o varejo, liquidou o mercado. O problema que eu percebo é que o Ministério Público tem dificuldade de pegar essa ligação, porque quem está na ponta lá é o laranja. É o laranja que está na frente do posto, que não tem ligação teoricamente nenhuma com a distribuidora. Só que esta materialidade produtora aqui é o grande X da questão. E aí a questão das questões da lei, eles se resguardam o quê? O Ministério Público ajuiza, na medida que vai para a justiça tem todo um rito, certo? Que só beneficia quem? Aquele que está arrecadando, certo? Por isso que eu acho uma proposta madura. Se o governo topar escalonar a proposta do Alvo, e isso obviamente entra no radar dos órgãos de controle, porque na medida que é renúncia de receita, isso aí os órgãos de controle têm como acompanhar. O grande desafio, como eu vejo, que fica claro, esse aumento sincronizado, e isso é praticado por uns poucos que não aguentam, aqueles pequenininhos não aguentam concorrer com as grandes redes. Porque quando você é distribuidor e está ganhando 11 centavos vendendo para o preço final, se ele não ganhar nenhum centavo no varejo, ele já está com lucro. Porque ele ganha na venda do produto. Ele pode deixar o posto dele sem 1 centavo de lucro, porque ele ganha como distribuidor. E aquele que só é varejo não consegue concorrer com as grandes redes. Ou seja, o motor chega a desatar esse nó, essa engrenagem, que na minha opinião se configura para mim uma organização criminosa, isso é fato. Porque na medida que tira do contribuinte e mexe no seu custo de vida, quanto representa hoje
para qualquer família hoje o custo de vida do combustível. Ah, mas eu não tenho um carro. Não, você usa o transporte coletivo. E quem usa e quem analisa a planilha do transporte coletivo, um dos maiores itens de aumento, sabe o que é? O combustível. De forma direta ou indireta, toda a cadeia de uma economia está diretamente ligada a isso. Eu confesso, pastor, eu não sou operador do direito, mas quais são os mecanismos? Se cabe à Assembleia, que aí nós podemos assumir aqui o compromisso. Olha, temos o jurídico, isso é o seguinte: a Assembleia tem prerrogativa de legislar, então nós vamos apresentar a indicação do alvo. Bem, a Assembleia não tem a prerrogativa de legislar, o governo precisa ter a coragem de enviar a mensagem para a Casa Legislativa. Desta forma, começar a ter munições de curtíssimo prazo, porque para desatar esse nó, certo, que já está hoje enraizado há mais de 2 décadas no nosso Estado, de distribuição, comandando o varejo, eu sei do esforço do Ministério Público, mas é difícil, às vezes, pegar essas informações com minúcias, porque não adianta chegar aqui no MP. Eu acho que aquela pessoa tem que ter a materialidade. Entendeu? Então, na parte da Assembleia, a gente pode dar essa contribuição. E os órgãos de controle aqui, obviamente, usar todo o mecanismo, toda a munição nesse sentido. Pegando esse parêntese, por parte do Ministério Público, todas essas informações elas estão sendo encaminhadas para uma coordenação que nós temos de combate ao crime organizado. Inclusive, isso já é também uma decisão até institucional por parte da doutora Leda Mara, que nos deu total apoio, né, em relação a esse tema, para que a gente possa atuar. Enquanto promotoria de defesa do consumidor, nós vamos apenas fazer o encaminhamento, colaborar, né, porque existem colegas que têm a atuação nessa área, então toda essa informações e o que mais for de necessário para que isso possa ser realmente aprofundado, né? Então, isso até é uma notícia meio de primeira mão, mas que isso já está sendo encaminhado, então nós temos que aguardar um pouco, porque a gente percebe que há toda uma dificuldade, como o senhor mencionou, né? E investigar exige cautela, né? Exige paciência, exige técnica, instrumentos, porque você não investiga para daqui a um mês, você investiga, é um trabalho de médio e longo prazo, né? Porque existe um ditado até meio das antigas, que quem quer pegar a galinha não faz chuva, né? Então, há que se ter muita cautela. Infelizmente, nós vamos ter que atravessar esse momento, tentar atravessar com bastante serenidade, tranquilidade, para que, ao final, nós possamos ter um resultado sim, positivo, até porque nós percebemos aqui todo o empenho, toda uma colaboração de todas as partes que têm interesse, tanto por parte da MP, que é incansável, eles trabalham com muita dificuldade aqui. Eu até parabenizo aqui o senhor Leônidas, porque ele tem sido guerreiro aqui conosco, né? Porque nós sabemos qual é a deficiência dos órgãos de regulação que estão aí com toda essa cobrança e todo o tempo a mídia também fazendo o seu papel, que é de exigir, que é de cobrar, enfim, né? E por parte também dos representantes da classe política que estão aqui, que abraçaram esse tema e que isso também, de alguma maneira, nos dá uma segurança e nos dá uma tranquilidade de sabermos que nós não estamos sozinhos, porque nós estamos lidando com um setor que é, sim, forte, que já está no mercado há 20 anos, há 30 anos, e aí você não imagina o que é você transpor essa barreira, né? Mas nós temos que fazer isso com muito equilíbrio, com muita paciência, né? E persistência também, sabendo se utilizar todos os recursos legais, porque nós não podemos fazer nada que lá na frente possa nos confrontar ou nos comprometer ou mesmo invalidar qualquer ato que possa vir a ser praticado. Então, eu acho que é um trabalho assim, que está sendo iniciado, já vem sendo iniciado, e que agora, com essa união também dos órgãos, e enfim, de quem quiser agregar, quem quiser contribuir, o Ministério Público está de portas abertas. Nós sabemos que às vezes há uma pessoa só que pode fazer
alguém que tenha algum interesse, alguém que queira colaborar, alguém que não esteja satisfeito com o estado das coisas, também pode chegar aqui, se você quiser prestar informações a todos, um sigilo, há segurança para isso, entendeu? Então, muitas das vezes, por ser um setor com um valor de mercado econômico, um peso econômico, então aí a cautela tem que ser realmente redobrada, né? Então, nós só podemos pedir um pouco mais de paciência e de tolerância e que as contribuições possam vir para agregar, para que esse trabalho possa ter o seu melhor resultado. Doutora, esse percentual que o governo federal exonerou e as distribuidoras não repassaram, isso já não é uma materialidade? Já podemos trabalhar nessa direção? Porque já é uma materialidade. Se o governo dá 3%, e as refinarias não repassam, certo? Na minha opinião, já configura uma materialidade. Mas aí há que se pensar na questão do dolo, né? Há toda uma circunstância, né? Porque um crime tem todos os seus requisitos, né? Para que ele possa ser configurado. Porque a CPI está indo em agosto do ano passado, certo? Do ano passado para contar para agora, já tem um bom tempo onde o deputado recebeu o cargo do Ministério Público. Esse relatório ele já está aqui. Está mais tempo ainda sofrendo aí com esse ato. O Grupo de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, são 5, 6 promotores, né? Existe toda uma demanda de investigações porque eles alcançam todo o Estado. Esse é um tema preponderante, inclusive a doutora Leda já me mandou áudio dizendo que isso é sim pauta, é prioridade, né? E que o Ministério Público tem que dar atenção com maior, com mais cuidado em relação a esse tema, né? Esse relatório, agora que ele já foi encaminhado semana passada para a CPI. Nós vamos acompanhar, enquanto Promotoria de Defesa do Consumidor, o andamento disso. Eu já me coloquei até à disposição também para que outras informações, porque são colegas com atuação na área do crime, então o aspecto mesmo de eventuais crimes que venham também influenciar a defesa do consumidor contra a economia popular, enfim, tudo isso vai ser considerado. Quando eu falo na questão da paciência, é justamente nesse sentido, porque você fazer uma investigação de forma assodada, só para dar uma resposta, é algo muito simples, você faz, monta-se todo, né, chama-se imprensa, enfim, mas para que você alcance um resultado, há uma exigência, inclusive no cumprimento do que a legislação determina, porque senão qualquer escritório desse que vem aqui vem invalida qualquer investigação. Hoje existem uma série de recursos, né, de ordem legal, em que se você não for pautado dentro da legalidade, você perde todo um trabalho de meses até de anos. A gente vê aí, vocês que acompanham essas grandes investigações pela imprensa, vocês sabem que chega alguém e vai e se utiliza de um recurso desse e vai invalidar todo um trabalho. Então, se nós realmente temos essa intenção e temos essa vontade, né, de levar isso adiante, nós temos que ter, sim, uma paciência e fazer aquele trabalho como deve ser feito, né, de acordo com a lei, tomando todas as cautelas para que ele possa, assim, ser levado a contento, porque senão todos vão perder, e não é esse o papel do Ministério Público enquanto fiscal da lei e aqui atento sempre a essas questões, e nós também queremos resultado, né? Nós não queremos só a simples divulgação, o Ministério Público está investigando. Investigar aqueles que detêm esse poder de investigar, não é difícil investigar. Agora, você levar uma investigação até ao seu término e dali você colher informações, elementos suficientes para que a justiça se convença de que realmente houve a prática de ilícitos, aí é uma outra fase, são outros momentos. Então você vai amadurecer aquela investigação para que ela possa estar apta, né, a que o judiciário, ao apreciá-la, a partir do momento que ele vai apreciar, ele possa se convencer. Porque nós não vamos julgar, nós não vamos dizer se há crime ou se não há crime. Quem vai decidir é o Poder Judiciário. Nós vamos coletar todos os elementos, todas as informações, nós vamos amadurecer, né, enquanto investigação, para que isso possa ser levado, para que isso possa ser entregue e, ao final, possa vir um resultado que venha satisfazer a sociedade. Porque há uma percepção na coletividade
de que as pessoas falam, cartel, isso, isso. Todo mundo é que nem time de futebol, né? Quando você vai opinar, todo mundo é juiz. Mas nesse momento é algo muito sério, muito sensível e que precisa, sim, ser trabalhado como tem que ser trabalhado de acordo com a lei. Mas mesmo com esse levantamento do chefe da ANP trazendo que o preço real dele está em 4,13 e o atual hoje em dia está em 4,79, não acho que seria uma... O senhor Leônidas pode explicar qual é realmente o papel da ANP, que às vezes as pessoas têm há toda uma limitação enquanto órgão regulador até pela própria legislação em relação a esse controle, que na verdade nós não pode haver o controle do preço, né? Em tese. Essa questão do preço, o preço é livre. Faz-se o preço que se julga justo. O preço agora, dessa semana, ou melhor, desta quinzena, começou dia 1, que vai terminar dia 15. Então, quinzenalmente, há uma mudança no valor da pauta do ICMS, que é calculado em cima de um preço médio ponderado que é praticado na quinzena anterior. Então, vamos supor, na quinzena passada, foi feita uma pesquisa de preço, que é feita pela ANP, no estado do Amazonas, e viu-se que o preço médio na quinzena passada foi de R$ 4,12. Então, é em cima desse 4,12 que vai ser feito o cálculo do ICMS para o mês seguinte. Melhor, não é o mês, é para a quinzena seguinte. Então, isso é uma média sempre do passado. Então, para essa outra quinzena, a média do estado já não vai ser mais essa. Esse 4,12. Então, deve aumentar bastante. Deve ir para 4,80. Quando já fizer a virada da próxima quinzena, o preço da pauta, então já vai estar lá 4,80, vamos supor. Então, quando se fizer aquele cálculo dos 25%, que é a alíquota de ICMS do estado, vai ser calculado em cima desse 4,80. E aí vai ter uma elevação de mais de alguns centavos no preço final. É meio... Vou botar aqui os conhecimentos técnicos. Isso é ruim, sabe por quê? Porque se nesse interstício o mercado internacional disparar, acabou o suposto ganho da quinzena anterior. Por isso que a mudança da alíquota no varejo permite que o aumento, a redução seja em tempo real. Porque da forma que está aí, se espera a média, se faz um cálculo. Só que nesse interstício, se o mercado disparar, supostamente o lucro que poderia vir da quinzena seguinte se perde. Se perde. A única vantagem de se mudar a base da alíquota é que você acompanha ao mesmo tempo a distribuidora, porque é legal. A Petrobras baixa o combustível, a distribuidora baixa, mas não repassa para o varejo. Por quê? Porque a base de cálculo é com quinzenas anteriores. Aproveitando que o senhor falou e a deixa do senhor aí, nós representamos uma categoria, acho que uma das maiores categorias, que é os motoristas de aplicativo. Para quem não sabe, hoje nós somos 65 mil motoristas, como o senhor falou aí. Na verdade, hoje está doendo. Doendo de quê? Porque a gente não está dando o sustento da nossa família. Antigamente nós levariam em torno de R$200 para casa. Hoje nós não estamos conseguindo levar 80, 70. Aumentou a criminalidade. Por baixo, hoje nós somos assaltados mais de 50 motoristas por aplicativo. Das duas formas, assaltado no posto de gasolina e assaltado com a malandragem. Entendeu? Então, o que a gente vem hoje aqui, nós não temos mais paciência. Como foi falado aqui, são 18 anos. Nós fomos pacientes até demais. Hoje, então, falando pelos motoristas, nós conseguimos fazer um algo muito grande aí. Então, se o motivo é a refinaria, deixando claro para a senhora, distribuidora, deixando claro para a senhora, deixando claro para todo mundo que nós iremos fechar a distribuidora. Sem medo de ser preso, porque já fomos presos. Sem medo de apanhar, porque nós somos cidadãos, trabalhadores, e temos que levar o sustento para a nossa casa. Para muitos aqui R$1 não é nada, mas para nós, no final do dia, é muito.
que nós botamos aí em torno de 150, 200 reais todo dia. Dando um exemplo aqui para vocês, para deixarem claro, a gente começa o dia hoje por 50 reais de combustível. Tu passa de 6 da manhã a 2 horas da tarde para ganhar 70 reais. E aí, quando tu tá com 70 reais, que tu olha, tá lá aquele ponteiro piscando, piscando. Você vai botar 50 novamente de gasolina. Aí você vai trabalhar novamente mais 6 horas para ganhar 70, 80 reais. No final do dia, tu volta para casa por mesmo 50 que tu começou. O que tu vai explicar para tua esposa, para tua família, que não tem para comprar um leite, comprar um shampoo para tua filha, entendeu? É só pão e manteiga. Então, deixando bem claro para todos os órgãos aqui, nós iremos fechar a distribuidora. Sem medo de apanhar, sem medo de ser preso, porque nós não aguentamos mais. Foram 18 anos e isso vai prolongar por muito tempo. A gente até parabeniza todos vocês pelo ato que vocês estão fazendo. Nós sabemos que não é fácil. Como você falou, é um negócio muito grande, muito bem alinhado. Como lá a gente sabe, antigamente aí o lado contrário passou anos e anos aí no rodeio, a gente sabe que os caras estavam muito bem organizados. A gente sabe que isso aí é uma organização muito bem organizada. Vocês estão fazendo o trabalho de vocês, mas nós vamos deixar bem claro aqui para vocês. Vamos fechar a distribuidora, porque a gente não aguenta mais. Está todo mundo aí, ó, se eu ter uma ideia, quem está ali porque quer, nós estamos trabalhando com motorista de aplicativo por necessidade. Porque nós temos funcionário público que é motorista de aplicativo, nós temos engenheiro, como daqui, engenheiro formado, nós temos psicólogo, nós temos inúmeras profissões, advogados que estão fazendo Uber, que estão fazendo transporte de aplicativo, porque ou a gente faz isso ou a gente se vira malandro, porque de qualquer forma nós temos família e eles comem diariamente. Sem colocar a depreciação do patrimônio de vocês. Porque esse dinheiro que entra, se você fosse guardar o que é depreciado diariamente, nós estamos trabalhando no vermelho hoje. Hoje, a gente tem um vídeo, ontem eu falei para minha esposa, cheguei em casa e falei, cara, nós somos nada. Ontem nós fomos surpresos, é uma surpresa que um representante nosso de equipe, o cara que representa mais de 500 pessoas, estava no vermelho, ao ponto de querer se matar. Pra vocês terem uma ideia, nós temos um vídeo onde não tinha condição de pagar carro, tem 4 filhos, por acaso um outro membro dele falou para nós somos uma... Não conseguimos ainda levantar um valor simbólico, graças a Deus, mas tu vê um cara de 1,85 m desabar em choro na frente da família dele, agradecendo a gente olha para ele, somos nada, infelizmente somos nada, entendeu? O cara chegou e falou pra gente lá, a gente cheguei a um ponto de pegar meu carro e eu vou dar de frente para o primeiro poste, o primeiro carro que veio aqui, e graças a Deus conseguimos levar o sustento para a família dele, conseguimos que ele não venha cometer um ato que todo mundo sabe que não tem perdão, para tirar a própria vida. Vocês já tiveram inúmeras vezes em motorista por aplicativo que tentou se jogar da ponte, pai de família que tentou se jogar da ponte, porque não é fácil, não está fácil. Acho que todo mundo sentiu o mês de janeiro. Janeiro, eu pedi a Deus que acabasse, porque foi um mês complicado, foi um mês que doeu. Então, vamos deixar claro aqui que nós não temos mais paciência. Rodrigo? Só retocando aqui o assunto do Alex, o que acontece? Dezembro nós estávamos pagando no posto mais caro R$ 3,89. R$ 3,89 em dezembro, até o final de dezembro. Em janeiro, só fica para R$ 4,79. É algo que para a gente está insustentável. Então, como o Alex deixou bem claro, a gente vai, se o problema é a distribuidora, a gente vai fechar a distribuidora, não vai passar carro-pipa, entendeu? Nossa categoria, como já mostrou, é unida, e a gente tem força, entendeu? E nós só vamos desobstruir de lá quando esse resultado chegar na bomba. Se esse resultado não chegar na bomba, fica parado tudo. Pedimos até desculpa da população manauara, se isso afetar diretamente. Mas se você não sair da sua casa e brigar contra isso, todo o Brasil hoje, como foi bem dito aqui, todo o Brasil está passando por essa situação. Então, se a gente não começar esse pequeno movimento aqui e levar para o restante do Brasil, vamos continuar o quê? Sentados, esperando e pagando por tudo que vem ocorrendo aí com a gente. E a gente não aguenta mais, não aguentamos mais e vamos fazer com que dê um basta ou pelo menos amenize essa situação.
Só no ano de 2018, só para vocês terem uma ideia, foram vendidas no país 210 bilhões de litros de gasolina. 210 bilhões de litros de gasolina, deputado, passaram por todo esse quantitativo, 210 bilhões de litros, 70% passaram por 5 distribuidores. São 150, mais de 150 distribuidores no país. 70% passa por 5, são as grandes distribuidoras do país. Para vocês verem o quanto elas têm poder. Eu já disse muitas vezes que elas são meros atravessadores, por isso que elas precisam ser extintas, precisam ser dizimadas desse mercado de produção, refino, distribuição e a comercialização. Por isso que a gente vai ter que mobilizar nossa bancada federal do Amazonas, todos os deputados federais do Brasil inteiro, os senadores. O presidente já falou que é contra a obrigatoriedade das distribuidoras, porque o posto poderia comprar diretamente da refinaria. Fala, mano. Para você que está acompanhando as redes sociais do Amazonas 1, nós vamos ficando por aqui e fique atento para mais informações. Eu sou Gabriela Alves para Amazonas 1, informação com qualidade.